A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos aquietar o coração. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Chegando aí ao final do ano, hoje é 1º de novembro de 2023. Já pertinho aí de encerrar mais um ano. Isaías 43. Ontem tivemos aí um relógio de oração, né? Acredito que todo mundo participou e é bênção de Deus. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, ou Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Então, irmãos, hoje a gente vai falar um pouco novamente sobre unicidade. E eu queria começar com esse texto, porque esse texto ele é, assim como muitos textos da Bíblia, ele é explicativo. Não tem que você ir buscar algo em algum lugar, ele está muito claro. O Senhor Jeová, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, o Criador de todas as coisas, Yahvé, Javé, o Eterno. Ele está falando aqui, dizendo ao povo de Israel, vós sois as minhas testemunhas, diz ele, o Senhor, o Eterno, Yahvé, Jeová, e o meu servo a quem eu escolhi, e ele diz, vocês são meus servos, eu escolhi vocês para, aí ele vai dizer aí 3 coisas, para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês entendam. Então, ele nos chama para testemunha, ele nos chama para servos e ele nos chama para nós sabermos, para nós crermos e para nós entendermos. Não é só saber, não é só crer, é entender. Tiago faz uma pergunta, e essa pergunta que Tiago faz, ele já faz com uma resposta, ele diz, crês tu que há um só Deus? Aí ele diz, faz bem, é bom crer nisso, porque é realmente isso, que só existe um Deus. E aqui o Senhor, ele está dizendo que nos chama, que nos convoca para sermos testemunhas, para sermos seus servos, e para saber, para crer e entender. Agora, saber, crer e entender o que, irmãos? Ele vai dizer aqui, eu quero que vocês saibam disso, eu quero que vocês creiam nisso, eu quero que vocês entendam isso. Porque tem muitas pessoas que até crê que existe um Deus, mas tem muitas pessoas que não entendem isso, principalmente quando é lançado a doutrina em que Deus são 3 pessoas na divindade. E aí quando se lança isso e a pessoa crer nisso também, em algum momento essa pessoa fica confusa. Em algum momento ela fica, eu não entendo, é mistério. Não tem mais mistério em relação a isso. Então ele quer que a gente saiba, ele quer que a gente creia, e ele quer que a gente entenda, e ele vai dizer aí, para que saiba, para que creia e para que entenda que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então ele quer que a gente saiba disso, que antes dele nenhum Deus se formou, ele quer que a gente saiba que depois dele nenhum Deus haverá, ele quer que a gente creia que antes dele não tem Deus nenhum, ele quer que a gente creia que depois dele não tem Deus nenhum, mas ele quer que a gente entenda isso também. Ele quer que a gente entenda que ele é único, exclusivo.
nem existiu antes dele outra pessoa divina, e nem depois dele outra pessoa divina. Ele diz: eu quero que vocês saibam que eu sou o mesmo. Eu quero que vocês creiam que eu sou o mesmo. E eu quero que vocês entendam que eu sou o mesmo. O versículo seguinte ele diz: olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então ele quer que a gente saiba que fora dele não tem Salvador. Ele quer que a gente creia que fora dele, quem está falando aqui é Yahvé, irmãos, é o Eterno, o Senhor, Jeová. Não importa o nome que você queira chamar. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É Ele que está falando aqui. Ele está falando, dizendo: eu quero que vocês saibam que eu sou. Eu quero que vocês creiam que eu sou. Eu quero que vocês entendam que eu sou. E que fora de mim não há Salvador. Quero que vocês entendam isso. Que fora de mim não há Salvador. Não há uma outra pessoa na divindade que possa salvar. Quero que vocês saibam disso. Eu quero que vocês creiam nisso. Eu quero que vocês entendam isso. Então, se você sabe disso, amém. Que bom que chegou aos seus ouvidos para você saber. Se você crer nisso, amém. Faz bem, Tiago diz. Mas você entende isso? E esse entendimento é só Ele que dá. Através da nossa busca. Através do nosso desejo. Através da nossa expectativa que a gente tem de Deus e das coisas de Deus. Se a gente viver, irmãos, servindo a Deus sem expectativa nenhuma, sem interesse algum, não tem revelação de Deus. Só tem revelação de Deus aqueles que se debruçam, aqueles que se entregam, aqueles que desejam mesmo. Não é somente frequentar cultos, não é somente frequentar as festas que a igreja realiza. É você ter um desejo intenso de entender isso, de saber disso, de querer conhecer mais sobre isso. Quando Jesus falava, ele falava por parábolas e as pessoas ouviam, mas nem todos se interessavam para saber o que ele queria dizer com aquilo. E as pessoas ouviam, mas não entendiam. Então, que a gente não seja ouvinte sem entendimento. Quando Jesus Cristo está falando da parábola do semeador, você vê que a primeira semente que cai na beira do caminho, quando ele vai explicar isso, ele diz que a semente é a palavra, e diz que a palavra é lançada, e quando a pessoa não entende, aí vem Satanás e arranca. Quando ele está contando a parábola, ele diz que a semente cai na beira no meio do caminho, vem as aves e comem a semente, e a semente não dá fruto, não germina, não frutifica. Quando ele vai explicar, ele diz que essa palavra que os pássaros comem é a palavra que é lançada, a pessoa ouve, mas não entende, não entendendo, Satanás vem e arranca. Ela nem germinar não germina, e muito menos dá fruto. Quando ele vai falar da terra boa, que a semente caiu e cresceu e produziu e deu frutos, e muitos frutos, aí ele diz: essa é a semente que caiu, que a palavra foi lançada, a pessoa entendeu, veja que lá está o entendimento. Não é só ouvir. O terreno fértil é aquele que vai ouvir a palavra e vai entender o que foi dito. Se você não entender, não tem como ela frutificar. Como é que você vai frutificar de uma coisa que você não entendeu? E só entende quem busca o entendimento. Quem procura, quem vai atrás. Quem ora em relação a isso. Os apóstolos tinham Jesus para ir ali e dizer: Senhor, o que quer dizer isso? Aí ele ia e falava, às vezes ele até reclamava, vai até vocês. Explicava e revelava. Algumas coisas ele só revela depois, no final, né? Diz que ele abre o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Olha como é interessante o chamado do Senhor com a igreja. Ele abre o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras. Eles sabiam do que estava escrito.
Eles até citavam textos da Bíblia, porque isso era uma tradição, de pai para filho. Mas só quando Jesus morre, ressuscita, está prestes a subir, diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 24, que ele abre o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. E aí, meu irmão, depois daí, não tinha mais quem segurasse os apóstolos. A igreja cresceu de uma forma grandiosa, que eles estavam compreendendo aquilo que os profetas falavam. Tudo aquilo estava se cumprindo ali em Jesus Cristo. Tudo que os profetas falaram, tudo que está escrito aqui no Velho Testamento, irmãos, eles entenderam que estava se cumprindo, se cumpriu ali, com o Senhor ali com eles, com Deus no meio do povo, Emanuel, Deus conosco. Eles entenderam tudo isso, foi aberto o entendimento deles. Mas só Jesus é quem abre o entendimento. Eu não posso abrir o seu entendimento. O que nós podemos fazer aqui, é nós colocarmos nossos olhos sobre as Escrituras e diante do nosso desejo, da nossa vontade, o Senhor vai abrir, você vai dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se você ainda não aconteceu isso com você, eu espero que aconteça, e possa acontecer hoje. De você dizer, meu Deus, que coisa linda, como é bom ter isso revelado, Senhor. Como é que você vai dizer assim, como é que as pessoas não conseguem enxergar isso? É porque está obscuro para algumas pessoas. Para outras, foi revelado. Abriu o entendimento. E Ele nos chama justamente para isso, para a gente saber, para a gente crer e para a gente entender, compreender. Isso é maravilhoso. Abra comigo aí em João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. O versículo 39. Nada do que você vai ouvir hoje aqui é novo, é novidade. Mas que Deus possa fazer disso novidade para nós. Que a palavra ela se renova. João 5, versículo 39. Jesus conversando com um grupo de judeus, de pessoas que conheciam as Escrituras. Ele diz assim, examinais as Escrituras, que vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida ou vida eterna. Jesus aqui não está mandando eles lerem as Escrituras, irmãos. Não é uma ordem de Jesus dizendo assim, olha, leiam as Escrituras porque elas testificam de mim. Ele está dizendo que eles leem as Escrituras. Ele está dizendo, olha, vocês leem as Escrituras porque vocês creem que nelas tem a vida eterna. Agora eu quero dizer para vocês que elas, as Escrituras, elas falam de mim. Olha como é profundo. Ele estava falando para um grupo de pessoas que liam a Bíblia, que não era chamada de Bíblia naquele momento. Ele diz, olha, vocês leem a Bíblia, vamos colocar hoje Bíblia aqui. Vocês leem a Bíblia porque vocês creem que nela tem vida eterna. E eu quero dizer para vocês que na Bíblia, a Bíblia testifica de mim. Que no caso lá era só o Antigo Testamento que tinha na época. Ela testifica de mim, ela fala de mim. E vocês não querem vir a mim para vocês terem a vida eterna que vocês procuram. As Escrituras testificam de Jesus. As Escrituras vão falar de Jesus. As Escrituras vão explicar sobre Jesus. E ele estava dizendo isso a esse grupo de pessoas. Vocês leem porque vocês creem que nela tem vida eterna. E eu quero dizer que elas falam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Porque eu que dou a vida eterna. Eu sou a vida, ele disse em outro momento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu troquei aqui a ordem, mas é isso que ele disse. Então vamos comigo em Ezequiel, vamos ver o que é que as Escrituras, lá no Antigo Testamento, falavam. E falavam de quem? De Jesus. Ezequiel 34,
Ezequiel fica depois de Jeremias, tem Lamentações, depois Ezequiel. Capítulo 34. Nós sabemos que no Velho Testamento Jesus não tinha sido revelado. Ninguém sabia. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, falava dele, fala dele, testifica dele. Jesus está dizendo: vocês leem, mas vocês precisam saber que o que vocês estão lendo testificam de mim. Falam de mim. Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, né? Não é o Senhor Jesus. Esse nome não tinha sido ainda revelado. Isaías diz em um determinado momento: um dia o meu povo saberá o meu nome. Era um nome que o povo ainda não sabia. Eles não conheciam o Senhor como nós conhecemos hoje. Então aqui nesse momento, na nossa tradução está dizendo assim: porque assim diz o Senhor Jeová, na nossa tradução. Em outras traduções você vai encontrar assim diz o Eterno, assim diz Yahvé. Então, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Pai. Eis que eu, presta atenção no que nós estamos lendo. Ó. Quem está falando, eu vou ser bem categórico aqui. Quem está falando é o Senhor, o Eterno, o Pai. O Pai, o único Deus de Israel. Israel nunca teve outro Deus. E nós lemos isso lá em Isaías. Eu quero que vocês saibam, creiam e entendam que eu sou mesmo, que não tem outro, nem antes de mim, nem depois. Sou eu mesmo. Então era esse mesmo aqui que estava falando, através agora de um outro profeta, Ezequiel, dizendo: porque assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem era que ia procurar as ovelhas aí, irmãos? O Senhor Jeová, Yahvé, o Pai. Ele está dizendo: olha, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12, ele diz: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei, viu? Ele não vai enviar ninguém para buscar, ele diz: assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Ao versículo 15, quem é que está falando aí, irmãos? Né? Yahvé, o Eterno. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová, Yahvé, o Pai. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Isso o profeta Ezequiel profetizou. E quando é que isso se cumpriu? A gente vai lá para João, Evangelho de João, o capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. O título desse capítulo 10, o título aqui na minha Bíblia é Jesus, o bom pastor. E no versículo 14 desse capítulo 10,
Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida. Não, eu estou lendo o 11. O 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, irmãos, Jesus aqui, em uma conversa com o povo judeu, com o povo a qual aquelas palavras de Ezequiel foi proferida, do Deus deles, dizendo assim: olha, eu mesmo, eu vou vir, eu vou procurar as minhas ovelhas, e como um pastor cuida das suas ovelhas, eu vou cuidar das minhas ovelhas. As que estão doentes eu vou tratar, as que estão quebradas eu vou ligar, vou cuidar delas, das minhas ovelhas. Elas me conhecem. E vem Jesus, e Jesus declara a mesma coisa. Na doutrina da Trindade, Jesus é o Deus Filho, a segunda pessoa da divindade, enviada pela primeira pessoa. Mas no Antigo Testamento, na profecia, quem faz a declaração é aquele único que disse: antes de mim não tem ninguém, e depois de mim não tem ninguém. Eu quero que vocês saibam disso, eu quero que vocês creiam nisso, e eu quero que vocês entendam isso. E se a gente não entender isso, isso aqui vai ser só um texto que vai embaralhar na cabeça das pessoas, achando que aqui o Senhor Jeová, Yahvé, mandou a outra pessoa vir fazer aquilo que ele disse que faria. Ué, mas Deus não é de fazer isso. Deus, ele preza pelo cumprimento da sua palavra. Deus, ele faz de tudo para que a sua palavra se cumpra. Nem um tio, nem um pingo no i vai ser diferente daquilo que foi estabelecido. Como é então que ele lá disse: eu mesmo vou, e agora ele mandou outro? Se Deus não muda, se Deus, ele é verdadeiro, se Deus não fala e depois desfaz o que disse, só tem uma coisa a entender: é que o verbo que era Deus se fez carne. O Deus de Israel, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Aquele Deus que fez a promessa lá, que usou Ezequiel para dizer: olha, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. E quando Jesus vem aqui e declara: eu sou o bom pastor, eu sou. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse lugar, mas vou buscar. Elas vão vir. Elas vão conhecer a minha voz, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isso aqui não era uma outra pessoa divina falando, era o Deus de Israel em carne. Deus, ele se fez carne, habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Ainda voltando aqui em Ezequiel, no 34 ainda, o versículo 17, ele diz assim ainda, ó: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ele diz: eu julgarei entre um e outro.
A gente vê em Mateus, no capítulo 25, Mateus 25, porque lá em Ezequiel, que ele disse, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, mas depois ele diz assim, ei, depois eu vou fazer uma separação aí, viu? Eu vou separar ovelhas de bode. Aí a gente vê aqui Mateus 25, o versículo 31, Jesus falando do fim dos tempos. O versículo 31, ele diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quem é que vai fazer essa separação aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando eu voltar, quando eu me assentar no trono, quando eu vier com grande poder e glória, eu vou separar ovelhas para um canto, bode para o outro. Quem foi que disse isso? Jeová. Lá no Antigo Testamento ele já tinha dito. Eu vou separar, viu, minhas ovelhas? Vou fazer uma separação entre ovelhas e ovelhas. Eu vou tratar com justiça ovelhas e bodes. Aí vem Jesus e diz assim, ei, quando eu voltar aqui, eu vou fazer isso. Não era que o filho estava dizendo que ia mandar o pai e o pai ia cumprir o que disse. Não, ele está dizendo, olha, quando eu voltar aqui, eu me assentar no meu trono de glória, eu vou separar ovelhas para um canto, bode para outro canto. Isso é maravilhoso. Isaías 35, vamos para o Velho Testamento novamente. Isaías 35, versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. A gente já lembra logo lá de Hebreus, né? Vocês que estão com as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Versículo 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho do Senhor, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Mas outra coisa aqui tremenda, ele está dizendo que vai haver dias, ele diz no versículo 3, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Dizer, eis que o vosso Deus virá. Quem é que vai vir? O vosso Deus, aquele que disse assim, eu quero que vocês entendam que não tem nenhum antes de mim e nenhum depois, eu sou sozinho. Ele está dizendo aqui, eis que o vosso Deus virá, esse, o Yahvé, o Eterno, o Pai, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. E quando ele vier, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão, e a língua dos mudos cantará. Ele disse, isso vai acontecer quando eu vier. E eu vou vir. E você acha que Deus ia enganar o seu povo? Não, ele veio. Ele veio. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Lucas capítulo 7. Quem foi que disse que ia vir? Deus, o Eterno, Jeová. E ele disse que quando ele viesse ia acontecer o quê? Os mudos iam falar, os cegos iam enxergar, os coxos iam pular. Aí olha só que coisa interessante. João Batista é aquele que veio para abrir caminho para esse Deus, e a gente vai ver isso já já, daqui a pouco. E João Batista chega um momento que ele recebe um sinal para que ele identificasse Jesus Cristo como o Messias, o ungido, o Cristo. Depois João Batista ele é preso. João Batista, então, ele manda, o versículo 19 aí do capítulo 7 de Lucas, diz que João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: é o Senhor aquele que havia de vir ou esperamos outro? João Batista surgiu ali aquela dúvida. Surgiu a dúvida. Ele chamou 2 dos seus discípulos, vem cá. Vai lá onde está Jesus, pergunta se é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar outro vir. E os 2 discípulos foram perguntar. Versículo 20 diz que quando aqueles homens chegaram junto dele, de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: é o Senhor aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. João Batista, irmãos, ele era conhecedor das Escrituras. Quando João Batista entra ali em dúvida, era um ser humano, João Batista. E que João Batista manda perguntar a Jesus: e aí, é o Senhor mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Aí Jesus, espera aí, na mesma hora, Jesus diz: cadê os enfermos? Que sempre tinha enfermo ali perto, não? Sempre tinha. Diz que ele curou muitos enfermos de muitos males. Não foi um cego só que enxergou naquele dia, foram muitos cegos. Não foi só um mudo que falou, foram muitos. Aí ele chama os 2 discípulos de João Batista: vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo aí? Vai lá para João Batista e diz tudo que vocês ouviram e viram aqui agora, que ele vai saber que sou eu. Que João Batista sabia do que nós lemos. Nós não lemos lá? Ele disse: ó, é o Deus de vocês, ele virá. E ele vem, quando ele vier, o surdo vai ouvir, o cego vai enxergar, o coxo vai andar. Quando João Batista sente a dúvida, aí Jesus, espera aí, que agora ele vai tirar toda a dúvida dele. Porque Jesus já vinha curando, Jesus já vinha fazendo isso muito, né? Mas quando há a dúvida, ele diz que foi muitos enfermos, muitos cegos, muitos surdos. Que coisa maravilhosa. João Batista morreu sossegado. É ele mesmo. Glória a Deus. A palavra se cumpriu. A profecia se cumpriu. Mas Jesus continua aqui, ó. Versículo 23. Ele diz: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Porque João teve dúvida, mas Jesus não foi criticar João Batista pelas suas dúvidas. Olha o que é que Jesus foi dizer de João Batista. Versículo 24, né? Retomando aqui, novamente. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais, ou seja, nos palácios. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito:
eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, irmãos, Jesus faz uma declaração em relação a João Batista, dizendo que de todos os profetas que apareceram antes dele, João Batista é o maior de todos. Por quê? Porque era primo dele, será? Pela missão que João Batista tinha. Os outros profetas falaram de Jesus. João Batista, ele abriu o caminho para Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista tocou na palavra viva. Jesus diz em um determinado momento: olha como os outros queriam ouvir e ver o que vocês estão vendo e ouvindo e não puderam. Aí ele diz que João Batista é o maior de todos, pela missão de João Batista. Qual era a missão de João Batista? Abre comigo aí Isaías capítulo 40. Isaías 40. O versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho de Jeová, preparai o caminho de Yahvé, preparai o caminho do Deus de vocês, o Deus de Israel, do Pai, do Eterno. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então Isaías, ele começa a falar de uma voz que vai clamar, de uma voz que vai abrir o caminho para o Deus de Israel chegar ao seu povo. O versículo 9, ele diz assim, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está quem? Será que não era para João Batista apontar, não era o Filho, o Deus Filho? Porque aqui é claro. Primeiro a gente precisa voltar ao que nós começamos. Eu quero que vocês saibam, creiam e entendam que eu sou eu mesmo, que nenhum Deus é antes de mim e não tem outro depois de mim. Só tem eu. Então não tem esse negócio de Deus Filho. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 8, 6, ele diz, olha, há muitos deuses por aí, mas para nós só tem um Deus, o Pai. Então só tem um Deus. Para os judeus só tem um Deus. Isso aqui não tinha problema nenhum. A profecia aqui ela é clara, que a voz que clama no deserto, ela ia abrir caminho para o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Yahvé, Jeová, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Pai. Versículo 10, ele diz assim, eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão ou a sua recompensa vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, de novo aqui, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Aí a partir daqui ela agora vai falar do poder de Deus, da grandeza de Deus. Mas a gente vai parar aqui e a gente vai ver se isso foi realmente assim. Que a profecia diz aqui, tem uma voz que vai clamar no deserto. Tem uma voz que vai preparar o caminho para o Senhor, vai preparar o coração do povo de Israel para que o Deus de Israel venha. E essa voz vai apontar ao povo de Israel dizendo, olha, aqui está o Deus de vocês. Aí a gente vai lá para João, Evangelho de João, no capítulo 1. Por que João Batista foi o maior de todos os profetas? Olha a missão de João Batista. A missão de João Batista. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22. As autoridades
de Israel mandaram pessoas até João saber quem era ele, o que era isso que estava acontecendo. Quem é esse homem que chegou aí? Será que é o Cristo que veio? Porque estava todo mundo aguardando o Cristo. Assim como está todo mundo esperando a volta dele, naquela época estava todo mundo aguardando a vinda do Messias, do Salvador. E eles mandaram pessoas ir a João Batista e perguntar: é você? João Batista: não sou eu não. Você é Elias? Não, sou eu não. Aí o versículo 22, disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que desisti de ti mesmo. Versículo 23, disse João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Convicção aqui, hein, irmãos? Havia uma profecia. Na profecia dizia que essa voz que clama no deserto, ela ia apontar quem era o Messias. O Messias não era outro Deus, o Messias não era a segunda pessoa da divindade, o Messias era o Deus de Israel. O Messias era o Deus forte. O Messias era o Pai da eternidade. Não era a segunda pessoa da divindade. Era o único Deus, o Deus forte que viria. Eles só não entendiam como e não entendiam. E até hoje muitos ainda não entenderam, inclusive muitos judeus, que aguardam ainda a vinda do Messias. Aí João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Então ele está dizendo assim, olhem para mim, porque sou eu que vou dizer. Eu ainda não sei quem é, mas sou eu. Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Eu cheguei. Então sou eu que vou apontar. Ele vai me revelar quem é. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E segue-se a leitura, e a gente não vai ler todo, depois você pode ler. E você vai ver que João Batista, ao batizar Jesus, ele recebe daquele que lhe enviou para essa missão. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. João Batista recebe a revelação de que aquele que ele estava batizando era o Messias. Aqui ainda no capítulo 1 de João, o versículo 32, diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e eu tenho testificado, que esse é o Filho de Deus. Depois, no outro dia, Jesus aparece de novo, aí ele diz para o povo: é aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz isso, os seus discípulos começam, então, vamos atrás dele. Se João Batista é a voz que clama no deserto, e ele é quem vai apontar, dizer que é ele, e ele está dizendo que é esse, vamos atrás. E 2 dos discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. E vocês conhecem a história. Jesus procura, pergunta o que é que eles querem, eles querem conhecer Jesus, eles vão para casa. E conversa com eles ali o dia todo, e o que é que acontece? Quando eles encontram com os outros, eles dizem: nós encontramos aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem Moisés falou. Ele chegou, está aqui. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Jesus. Não deram crédito. Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, vem. Isso é a conversa de Filipe com Natanael. Eu estou aqui pulando para a gente não perder tempo aqui com a leitura, mas vocês conhecem o texto. Quando Jesus encontra com Natanael, já que Filipe diz: vem ver, nós encontramos, é ele chegou. João Batista apontou, João Batista é a voz que clama no deserto, é ele que vai indicar. E ele disse que era ele.
E vai Natanael todo cheio de receio, de reserva, e quando vai chegando, Jesus diz: eita, aí está um judeu que não tem dolo algum. Aí ele já, peraí, o senhor me conhece de onde? Aí Jesus faz uma declaração lá que só Natanael e Jesus sabia. E quando Jesus faz essa declaração, aí o que é que Natanael diz? O Senhor é o rei de Israel. Agora ele estava dizendo que Jesus era o rei de Israel, não era o rei substituto de Herodes, não, irmãos. Quando ele disse o Senhor é o rei de Israel, aqui ele está com um R maiúsculo. O rei de Israel, quem é o rei de Israel? Vamos lá para Isaías. Isaías 44. E quando Natanael diz, o Senhor é o rei de Israel, ele diz, agora tu crê? Presta atenção na declaração de Natanael, ele diz, o Senhor é o rei de Israel. Ele diz, agora tu crê? Só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira? Ou eu te digo que coisas maiores tu vai ver? Jesus não disse, não, você está doido, eu não sou o rei. Ele disse, não, peraí, você está enganado. Jesus não disse isso. Jesus disse assim, ó, agora tu crês? Ele está dizendo, não, eu sou mesmo o rei de Israel. Agora, mas agora tu está crendo só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Tu vai ver coisas maiores. Natanael disse que ele era o rei de Israel, olha, referindo-se a isso aqui, Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, quem? Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Ele pergunta. Não, não há outra rocha que eu conheça. O Senhor, o rei de Israel. Aí Jesus fez uma declaração para Natanael, ele disse, não, só pode ser o rei de Israel mesmo. Porque Filipe tinha dito, olha, João Batista disse que é ele, nós encontramos. Natanael ficou duvidoso. Mas depois Natanael viu que ele era realmente o rei de Israel. E eu repito, Jesus disse assim, agora tu crê? Eu sou mesmo o rei de Israel. Mas tu vai ver coisas mais profundas. Malaquias 3, o último livro do Antigo Testamento. Você abre Mateus aí e volta. Malaquias capítulo 3, nós estamos falando ainda de João Batista, e Jesus citou esse texto quando foi falar de João Batista, que João Batista era maior do que todos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de quem? De mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus cita esse texto quando ele vai falar de João Batista. Está escrito, eu vou enviar na minha frente, ele vem na minha frente para abrir caminho. E eu vim, eu estou aqui. Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Jesus é o Yahvé do Antigo Testamento. Ele é o Eterno. É o Todo-Poderoso. Ele diz dele lá em Apocalipse, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. O primeiro e o último. Essa foi a declaração de Yahvé no Velho Testamento. Eu sou o primeiro e o último. Jesus faz essa declaração 2 vezes em Apocalipse. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o todo
poderoso. Que Deus possa abrir o seu entendimento, irmãos. Que você jamais, jamais venha duvidar, ter dúvida, porque João Batista teve dúvidas, mas as dúvidas de João Batista foram esclarecidas. E nós hoje temos tudo aquilo que foi esclarecido para João Batista, nós temos em nossas mãos também. Para nós crermos assim como João Batista creu, para nós crermos assim como os apóstolos creram, mas Ele quer que a gente também venha a entender. Então busque em Deus o entendimento, para você se alegrar como eu estou alegre, por estar falando isso aqui a você e entendendo o que eu estou dizendo. Eu não tenho dúvida, não é mistério, isso foi revelado. Ele abriu o entendimento para a compreensão das Escrituras. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.